E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, continuação da nossa playlist de Zoologia, estudo dos anfíbios. Bora lá! Bom, galerinha, então eu resolvi começar essa aula já trazendo para vocês, notícias que podem ser relevantes em termos de exercícios cobrados pelo Enem, na qual nós temos ali no ano de 2019, publicações, artigos científicos que exploram uma das piores pandemias ligadas a animais silvestres da atualidade. Então, desde 1980, que vem se verificando uma série de agressões em relação a mais de 500 espécies de anfíbios ao redor do mundo, com exceção, salvo engano, das regiões da Ásia, e uma região ali próxima da África, se eu não me engano, que não vem sofrendo com isso. Mais de 90 espécies dessas 500 estão em processo de extinção. Trata-se de uma doença chamada de quitridiomiose, causada por um fungo unicelular chamado quitrídeo, que vem provocando uma extinção em massa da galera dos anfíbios. Então tem aqui um extrato de uma reportagem da revista Pesquisa, da FAPESP, onde ele traz uma série de informações a respeito das análises e descobertas que estão sendo feitas a respeito desse assunto. Então vou deixar aqui na descrição o link para você acessar essa notícia e ficar por dentro, beleza? Então eu resolvi trazer algumas informações e nós vamos focar em cima daquilo que está sendo a problemática enfrentada por esses indivíduos. Tá? Então, anfíbios, a palavra representa vida dupla. Por quê? Porque esses indivíduos eles têm uma parte da vida dependente da água e uma parte da vida dependente do ambiente terrestre. A fase larval desses indivíduos, eles está dentro da água. A fase adulta, ela está na fase terrestre, tá? Mas esses indivíduos apresentam ainda uma dependência muito grande em relação à água, principalmente no quesito reprodução e também para favorecimento de trocas gasosas. Mas dentro do contexto zoológico, da evolução zoológica, eles representam o início da conquista do ambiente terrestre. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos enquadrá-los como sendo os primeiros indivíduos classificados como tetrápodes. Então, agora eu tenho membros locomotores que vão me permitir o deslocamento no ambiente terrestre. E para isso, a minha estrutura passou a ter uma organização anatômica diferenciada. Então, agora eu consigo separar a minha estrutura óssea em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele é formado pelos ossos do crânio e do nosso eixo central, que forma aqui o osso externo, a coluna vertebral, as costelas. E aí eu tenho o meu esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular ele é formado pelos membros superiores, membros inferiores, que estão ligados ao esqueleto axial por meio das cinturas escapular e pélvica, tá? Mas enfim, eles marcam o início da conquista do ambiente terrestre, mas eles ainda apresentam uma intimidade muito grande em relação à água. E aí uma das principais características que são sempre lembradas a título de Enem, principalmente, é a respeito da pele desses indivíduos. Então a gente classifica ela como delgada, uma pele fina, é uma pele úmida. Então eu tenho uma grande quantidade de glândulas mucosas que estão secretando muco, mantendo essa umidade. É uma pele permeável, ou seja, eu consigo realizar trocas de nutrientes, principalmente trocas gasosas, entre o meio externo e o meio interno. E é uma pele extremamente vascularizada. Por quê? Se eu estou coletando parte dos gases do ambiente, eu tenho que favorecer essa entrega, e essa entrega então tem que ser disseminada através da circulação, tá? Então gravar muito bem essas informações que são importantes a título de vestibular, tá? Então eu coloquei aqui um resuminho de uma fisiologia associada a esses indivíduos, que vou ressaltar, na verdade, algumas características que são próprias dele, que diferenciam eles dos demais indivíduos cordados, principalmente os vertebrados, tá? Quanto à respiração, nós temos aqui 3 padrões associados à respiração. Nós temos o padrão
cutâneo, branquial e o padrão pulmonar. Na fase larval, essencialmente, o indivíduo, como larva vivendo na água, vai ter uma respiração do tipo branquial, tá? E algumas espécies podem apresentar também a respiração do tipo cutânea. Na fase adulta, após um processo de metamorfose, a gente vai ter a substituição da respiração branquial pela pulmonar e o desenvolvimento de uma respiração mais especializada, que é através da cutânea, tá? Então a gente vai ter aqui esse processo de respiração. Na fase adulta, a respiração pulmonar ela vai representar em torno de 30% do total da respiração e a respiração cutânea em torno de 70%. Então por isso que a pele é extremamente importante para o processo de respiração. Nesse cantinho aqui, um pouquinho da parte de circulação, esses indivíduos, em comparação aos peixes, apresentam já um coração com 3 cavidades. Então eu vou ter 2 átrios e apenas um único ventrículo. Então eu apresentar essas 2 cavidades atriais e um ventrículo vai fazer com que eu tenha uma circulação do tipo dupla. Ou seja, antes de fazer todo o percurso do corpo do indivíduo, o sangue ele vai passar pelo pulmão, volta para o coração, vai para o corpo, volta para o coração, vai para o pulmão, então ele vai fazendo esse circuito. Por isso que é duplo. Totalmente fechada, característica que já tinha nos peixes, e ela é incompleta porque existe uma mistura de sangue arterial com sangue venoso no interior da cavidade do ventrículo. Então eu não tenho uma eficiência em relação à distribuição de nutrientes para o corpo desse indivíduo, tá? Então isso é reforçado através do processo de respiração, que acaba mandando uma oxigenação direta para os tecidos através da superfície corporal. Dentro da excreção, nós também temos uma alteraçãozinha em relação a essa vida dupla. Então a excreção na fase larval, ela prioritariamente é a amônia. É um composto extremamente tóxico que precisa de uma grande quantidade de água para ser diluído. Então, como ele vive na água, tranquilo, ele resolve o problema. Após a metamorfose, na fase adulta, vivendo em ambiente terrestre, a prioridade de excreção vai ser a ureia, que é em termos de toxicidade, ela é intermediária, então a solubilidade de água também é intermediária. Então ele já consegue ficar mais tempo no ambiente seco, né, um pouquinho mais terrestre, e aí ele vai precisar de uma quantidade de água menor para estar diluindo essa excreta para estar sendo eliminada pela urina, tá? E aí, para finalizar, eu não coloquei aqui, mas eu queria comentar com vocês podem fazer nota, tá? O processo de reprodução aqui, ele vai envolver indivíduos que são dioicos. A fecundação no grupo, no geral, ela é externa, ou seja, a fêmea e o macho, elas vão liberar os gametas para o ambiente externo após um período de acasalamento no sentido de corte sexual, onde vai ter uma cantoria, o macho ele vai atrair a fêmea e aí então ele vai fazer um segurar nela na região do dorso, que a gente chama de amplexo, e aí ele garante que os gametas da fêmea e do macho sejam todos liberados no mesmo local. Então o encontro do gameta vai acontecer na água, fecundação externa, vai ter a formação de ovos e dali desse ovinho vai sair então um girino, uma larva, classicamente conhecida como girino. Então esse girinozinho vai passar por um processo de metamorfose até atingir então a fase adulta e completar o seu ciclo de reprodução, tá? E para finalizar nossa aulinha, a parte de classificação. Dentro desse primeiro grupo é onde nós temos os principais alvos dessa doença que está caracterizando a superfície corporal do indivíduo. Então o grupo dos anuros, o A significa não e o nuro é cauda. Então são indivíduos que não apresentam cauda. Nós temos 3 representantes clássicos: sapos, rãs e pererecas. Esses indivíduos, eles apresentam algumas particularidades em relação ao ambiente em que ele vive. No geral, os sapos, eles vivem em um ambiente terrestre úmido, então eles ficam mais tempo no ambiente terrestre. Então as adaptações em relação a patas, né, e a estruturação corporal, ambiente terrestre. As rãs, normalmente elas apresentam nas patas posteriores membranas interdigitais, que auxiliam o processo de natação, então eles prioritariamente ficam no ambiente aquático. E as pererecas apresentam hábito arborícola, então é comum encontrar na ponta dos dedos das patinhas ventosas que vão fazer uma adesão a essa superfície vertical, tá? Aí nós temos o grupo dos urodelos. Uro, delo significa portador de cauda,
que também podem ser chamados de caudata, cujo principal representante são as salamandras, tá? E o terceiro grupinho, Gymnophiona, ou também Apodes, né? São indivíduos que não apresentam patas. Aí eu tenho aqui, né, como representante clássico as cobras cegas. E aí, retomando a nossa ideia do comecinho da aula, esse fungo, ele normalmente vive sobre a superfície corporal desse indivíduo, prejudicando a eficiência no trabalho de trocas de nutrientes que ocorre na pele. E aí, isso daí acaba prejudicando o funcionamento do sistema circulatório, principalmente o funcionamento do coração. Então, boa parte das pesquisas estão orientando a esse processo de dano que vem acontecendo a ele. Mas novas pesquisas estão sendo feitas porque descobriu-se que o tipo de habitat, a distribuição geográfica, o tamanho corporal, tudo isso então influencia na sobrevivência desse indivíduo, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu gostaria de te convidar a se inscrever e acompanhar semanalmente uma aulinha, né, que vai estar enriquecendo sua preparação para o Enem e para alguns vestibulares. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, qualquer sugestão, né, será muito bem-vinda, tá? Então, ó, desde já, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!